Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Why is it so important to realize that God is going to be faithful? Por que é tão importante perceber que Deus será fiel a Israel? De fato, o reino de Deus não será estabelecido porque Israel precisa estar nesta condição espiritual correta. E por que isso deveria ser importante para você? Na semana passada, aprendemos que o reino não virá até que isso se torne realidade. Mas há um outro motivo. E qual é esse motivo? Conforme Deus mostra sua fidelidade absoluta ao povo da antiga aliança, será um encorajamento nos dando garantia de que ele também cumprirá sua promessa de aliança para nós. E nós também compreendemos que Deus vai estender misericórdia a Israel, porque ele também estendeu misericórdia às nações. E não há favoritismo. O que Deus faz, ele faz a todos. Ele é um Deus de igualdade. Mas se você quiser receber a bondade deste Deus, é a mesma para todos. Em última análise, você deve entrar numa aliança especificamente, que é chamada de Aliança do Reino. Uma nova aliança através do Rei dos Reis, do Messias e Yeshua, Jesus Cristo. Agora pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Romanos, capítulo 11. Repetindo, Romanos, capítulo 11. No capítulo anterior, Paulo disse algumas coisas bastante desagradáveis sobre Israel, mas ele não quer que ninguém tenha a impressão teológica errada. Infelizmente, muitas pessoas têm essa impressão teológica errada. Hoje em dia, existe uma coisa muito popular crescendo dentro do movimento evangélico que, de fato, é a visão predominante entre as principais denominações. Trata-se de uma teologia totalmente antibíblica. E nós veremos isso claramente à medida que avançarmos neste capítulo 11. A teologia de que estou falando é a teologia da substituição, que prega que Deus rejeitou o povo judeu e o substituiu por outro grupo, a igreja. O que precisamos ver é que sempre existe, preste bastante atenção nisso, sempre há um remanescente de judeus que fizeram parte desta congregação resgatada, que foram fiéis a Deus. Por exemplo, nós vemos isso numa passagem bastante mencionada pelos teólogos da substituição, que é João, capítulo 8. Se você olhar lá, ela fala que muitos judeus acreditaram. E nós vemos no livro de Atos que havia mildreds, ou seja, milhares de judeus em Jerusalém que aceitaram o evangelho e que foram zelosos, comprometidos com a verdade de Deus, com os mandamentos de Deus. Então, sempre houve judeus. Deus não pode, ele não vai, e ele prometeu que não vai substituí-los. Isso é totalmente falso. E preste atenção no que é dito assim que começarmos nosso estudo. Paulo quer tratar dessas pessoas que entendem errado. Agora, olhe em Romanos 11, versículo 1. Então, eu pergunto, você está lembrado do contexto? Paulo disse algumas coisas duras sobre os filhos de Israel, ou como diríamos, o povo judeu. Mas, novamente, ele não quer que tenhamos uma visão errada. Ele diz, então eu pergunto, Deus rejeitou seu povo? E qual é a resposta? É uma resposta muito conhecida do apóstolo Paulo, especialmente no livro de Romanos, quando ele diz, mi geneto, o que significa que nunca seja assim, de jeito nenhum. Não se trata de uma possibilidade. Deus não vai substituir, Deus não rejeitará seu povo. Nós veremos isso no próximo estudo, onde ele vai afirmar isso. E no terceiro estudo deste capítulo 11,
veremos como Deus vai transformar em realidade a sua promessa de aliança a Israel. Deus é fiel à sua aliança. Então Paulo faz a pergunta: Deus rejeitou seu povo? E ele diz: de maneira nenhuma, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Então ele diz, assim como já havia mencionado antes, que sempre houve judeus crentes. O povo judeu foi o primeiro a aceitar o Messias. E houve uma reunião em Jerusalém, em Atos, capítulo 15, para ver se os gentios também poderiam fazer parte daquilo que as pessoas chamam hoje de eclésia, a igreja. Obviamente, a resposta foi sim, porque esta aliança abraâmica, esta descendência de Abraão, tem a ver com aqueles que vão receber as bênçãos eternas de Deus. E quando você se volta para a Torá, você descobre que Deus sempre pretendeu que a aliança abraâmica tivesse impacto na humanidade, naqueles que seriam abençoados por aquela descendência, a descendência de Abraão, que é uma descendência de fé e que, por fim, está relacionada ao próprio Messias. Como Paulo diz em Gálatas capítulo 3, versículo 16, que Yeshua, finalmente, é a descendência de Abraão, que é aquele que intermedia a bênção, sendo Israel chamada a proclamar a bênção. E Paulo é um bom exemplo de como isso é feito. Veja agora o versículo 2. Ele diz: Deus não rejeitou, Ele não substituiu, Ele não eliminou. Ele não rejeitou o seu povo, o qual, e observe a próxima palavra, o qual de antemão Ele conheceu. Um conceito muito importante. Eu já compartilhei com você que uma das coisas que Deus utiliza e que tudo que Ele faz é a sua presciência. Todos sabem que Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas. E quando Ele soube de todas as coisas? Para sempre. Nunca houve um tempo em que Deus não soubesse de tudo. E o que vemos aqui é que Deus é livre. Ele é soberano. Ele é livre para usar sua presciência para tomar decisões, para agir, para se comportar neste mundo de forma a cumprir seus propósitos. Então, eu não sei por que essa presciência, a presciência perfeita de Deus, é muitas vezes deixada de lado, ignorada ou descartada, especialmente pelos teólogos reformados, os calvinistas. A presciência de Deus é fundamental na obra de Deus, na sua promessa de aliança. Então Paulo diz sobre aqueles a quem ele conheceu. Deus sabe de tudo, ele sabe quem vai aceitar, e aqueles que Deus conhece que têm uma suavidade em seu coração. Deus está livre para se mover poderosamente, e Deus vai agir assim. Deus não deseja que ninguém pereça, e Deus pode usar o seu conhecimento livre para trazer todos os que Ele escolheu. Todos que Ele sabe que irão aceitar o Evangelho para trazê-los à fé. E vamos falar sobre ser escolhidos, como também outra palavra teológica muito significativa que logo abordaremos, que é o conceito de eleição. Depois ele diz na segunda parte do versículo 2, ou vocês não sabem em Elias, que significa na vida de Elias. Quando Paulo ensina, e eu amo isso, quando o Espírito Santo o inspira perfeitamente a dar esta verdade, esta revelação, vemos tantas vezes que ele vai para a Escritura Sagrada a fim de confirmar, de apresentar provas ou evidências bíblicas para aquilo que ele está revelando. Depois, então, ele diz, ou vocês não sabem em Elias, ou seja, em sua vida, e continua, enquanto ele implora a Deus sobre Israel. Agora, se você se lembra do contexto, Elias está triste, ele está implorando a Deus por causa do que ele vê. Quando ele olha para a situação, ele acha que Israel está se movendo para o desespero. Israel está se movendo para a destruição espiritual. E ele diz, leia com muita atenção o que diz a Escritura.
enquanto ele implora a Deus sobre Israel, dizendo: Senhor, agora no versículo 3, Senhor, seus profetas eles mataram, e seus altares eles destruíram. E também eu, o único que sobrou, eles estão procurando minha vida. Aqui vemos que Elias está dizendo: Deus, seus profetas, eles estão sendo massacrados. Seus locais de adoração, essas coisas que você estabeleceu, eles estão sendo derrubados. Qualquer coisa que seja de Deus está sendo violada. Por quem? Pelo povo de Deus. Finalmente, vemos que, porque a idolatria está penetrando e dominando os filhos de Israel nos dias de Elias, eles também estão tentando matar esse verdadeiro profeta de Deus. Ele diz que eles também estão buscando minha vida. Ou seja, eles querem matá-lo, mas no ponto de vista de Elias, Eliahu Hanavi, ele vê uma situação desesperadora. Mas Deus tem um conhecimento perfeito. Dessa forma, o que Paulo diz em resposta? Vamos ver no versículo 4. Mas qual foi? E nós vemos uma palavra muito importante. Geralmente essa palavra é traduzida por um oráculo divino. É definitivo. Então, o oráculo divino, que significa que Deus deu uma resposta, que é uma resposta celestial. Uma resposta que vem com a própria autoridade do Deus vivo. E ele diz, é Paulo falando. É assim que Deus respondeu com relação à preocupação de Elias sobre a situação espiritual desesperadora para Israel. Vamos ler o versículo 4. Eu reservei, eu separei. A palavra diz respeito a um remanescente. Uma palavra muito importante. Então ele diz, eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho para se curvar. Agora, quanto ao número 7, se são 7, 70, 700 ou 7.000, como é o caso? Sempre que vemos o número 7, devemos pensar na santidade de Kedushá. Como já havia mencionado, a santidade está sempre, sempre, sempre conectada ao propósito de Deus. Então, quando ele fala que há 7.000 homens que não se curvaram perante a necessidade de se curvar, ele diz, eu tenho 7.000 homens que são fiéis, que eu reservei para permanecerem comigo e que são fiéis. O que ele quer dizer com o número 7.000 é literalmente 7.000? Com certeza, sem problema. Porém, existe uma outra mensagem para o número 7.000, que é o propósito de Deus. Ele deixou um remanescente, que são estes 7.000 homens, para que seus propósitos sejam cumpridos. Deus nunca precisa entrar em pânico, ele não fica perplexo com nada. Deus sabe que seus propósitos e planos serão cumpridos. E ele sabe quem vai participar com ele, e quem vai encontrar a bênção, e quem vai rejeitar sua revelação e encontrar a condenação eterna. Deus sabe disso. Deus sabe disso tudo. Agora, Deus não torna ninguém desobediente. E desobedientes são aqueles que são levados por seus próprios desejos egoístas, por seus próprios propósitos, em vez dos propósitos de Deus. Mas existem 7.000 que são fiéis aos propósitos de Deus, que não dobraram o joelho para se curvar a este Deus pagão. Versículo 5. Assim, pois, também. E temos duas palavras, a palavra agora e a palavra que quer dizer época. Então podemos traduzir assim, pois, também agora, neste momento presente. Agora, de que época estamos falando? Da época de Paulo. Muitas pessoas pensam que porque houve perseguição de crentes, porque não vemos muitos judeus hoje, em comparação com a população geral, que haja judeus que aceitam o evangelho. Mas eu disse que em Jerusalém são 10.000, mas 10.000 é um número pequeno se houver 2 milhões de pessoas morando em Jerusalém e nos seus arredores.
O que precisamos compreender é que, proporcionalmente, esse número era relativamente pequeno. E a liderança, os sumos sacerdotes, os anciãos, os que fazem parte do sinédrio, eles eram muito opostos. E Paulo está respondendo assim. Sim, aos olhos humanos, pode não parecer encorajador, mas Deus tem tudo sob controle. Versículo 5, novamente. Assim, pois, também agora, neste tempo presente, há um remanescente segundo a eleição da graça. Depois, surge uma palavra muito importante. Mas antes de tratarmos dessa importante palavra, e aqui, de novo, se você vai considerar a teologia correta, você tem que olhar para o idioma original e ver o que está sendo dito. Aqui nós temos o termo eleição. Mas observe que a eleição da graça. O que isso significa? Uma eleição, e a palavra eleição significa simplesmente uma escolha. Então a escolha da graça significa isso. Existe um remanescente porque eles escolheram a graça. É pela graça que você foi salvo. Então não é simplesmente assim. Isso é o que os falsos teólogos dizem. Deus, sim, Ele é soberano. Todos nós sabemos disso. Por isso eles dizem Deus eleito. Como Deus elegeu? De acordo com o que Ele escolheu. Deus apenas disse sim a Ele e não, me desculpe, a ela. Por que Deus fez isso? Ele é soberano. Ele pode fazer o que quiser, mas esse é um ensinamento falso. Nós não vemos isso em nenhum lugar da Sagrada Escritura. E as pessoas dizem que isso é predestinação. Essa é também uma falsa compreensão do que seja predestinação. Eu já expliquei, e você pode ver mais sobre isso em Efésios. E depois você pode ver também no capítulo 8 em Romanos. O que você vê a respeito da predestinação? A predestinação só é relevante para aqueles que estão em Cristo. Lembre-se disso. Fique atento quando ler Efésios capítulo 1, onde está escrito, são aqueles que estão em Cristo que Ele predestinou. Ele não os predestinou para estarem em Cristo. Ele predestinou aqueles que estavam em Cristo. A ordem é muito importante. E o que Ele predestinou? Que eles seriam como Ele. E como isso vai acontecer? Quando recebermos o corpo glorificado, o corpo do reino, um novo corpo na hora do arrebatamento. Nesse momento, então, isso vai se cumprir. E essa predestinação simplesmente significa que Deus predeterminou. Ele já cortou o modelo de como nós seremos. E que modelo é esse? Como seu filho se comporta, como seu filho pensa. Em outras palavras, nós que estamos no Messias, seremos conforme Ele, seremos como Ele. Isso significa que nos tornamos divinos? Não, isso seria uma heresia. Nós não nos tornamos divinos, mas nos tornamos uma nova criatura, um novo homem, uma criatura que surgiu porque dissemos sim à graça. Não porque Deus diz, foi Ele quem eu escolhi, a ela quem eu não escolhi. Não é isso que a Escritura está revelando. Então, quando olhamos aqui, vemos escrito, a eleição pela graça, há um remanescente, que é o povo do reino. Há um remanescente segundo a eleição da graça. Depois, observe a última palavra no versículo 5. Gigonen. Agora, se você não sabe, gonen é uma palavra grega e vem de uma outra palavra grega, genomai. E ela está na terceira pessoa do singular, no tempo perfeito. Esta palavra aparece em algumas passagens muito importantes, sendo que gigonen significa aquilo que foi, é e será. Então é um estado de ser que tem implicações eternas, que começou em algum momento no passado, mas que terá consequências eternas neste caso. E do que se trata? Essa escolha que vem pela graça. Foi Deus quem estabeleceu. Como sabemos, desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi morto. Mesmo antes da criação, Deus, em sua perfeita presciência, viu o pecado, viu a morte que viria para a sua criação. E Deus colocou em ação a graça. E vemos a graça em todo o Antigo Testamento. A palavra hesed. E é pela graça, quando dizemos sim à graça, que nos vemos sendo escolhidos por Deus.
E essa eleição tem implicações. E como, por exemplo, isso funciona na minha vida? Muito simples. Deus sabia que eu ia dizer sim ao Evangelho. E quanto a mim, foi especificamente lá atrás, em 1982, que me tornei um crente. Então, isso aconteceu no passado e essa fé ainda está aqui, ou seja, eu ainda tenho essa graça. Ela entrou em mim por causa dessa nova aliança. E ela continuará a agir e terá implicações eternas no reino para realizar a vontade de Deus, por fim, em minha vida. Continuando, nós lemos: um remanescente, segundo a eleição da graça. Aconteceu, está acontecendo e acontecerá esse resultado da eleição da graça. Versículo 6. O versículo 6 simplesmente diz assim: mas se é pela graça, já não é mais pelas obras. É verdade, esta eleição não veio por causa das obras, porque nós trabalhamos muito bem, porque nós fizemos o suficiente para sermos escolhidos por Deus. Nunca veremos no Antigo Testamento que é pelas obras que você foi salvo. Em nenhum lugar isso é ensinado nas Escrituras. É falso. Porém, houve pessoas no Novo Testamento que acreditaram nisso. Elas acreditaram em algo que nunca foi ensinado nas Escrituras. Então, é pela graça. E não é mais, portanto, pelas obras. De outra maneira, a graça não é mais graça. O que ele quer dizer é que, se é pelas obras, e a escolha de Deus de nós sermos uma aliança, um povo do reino, a Bíblia diz que é pela graça. Se fosse pelas obras, então não seria mais pela graça. E a Escritura estaria incorreta. Se, porém, é pelas obras, então não seria mais pela graça, já que a obra não seria mais a obra. Ou seja, se é pela graça, então não pode ser pelas obras. Então as obras não desempenham um papel na escolha de Deus. O que entendemos disso? A Torá nos ensina que é pela fé que alguém se torna justo. A justiça do Messias nos é dada, e é por meio da graça de Deus. E a manifestação da graça de Deus, os meios da graça de Deus, é a mensagem do Evangelho. O que o Messias fez? Ele morreu, foi sepultado, ele ressuscitou dos mortos. Se você acredita nisso, você receberá a graça eterna de Deus. Agora veja o versículo 7. Portanto, o quê? Israel não. O quê? Israel, aquilo que estava buscando, não conseguiu. Veja, Israel estava buscando, mas não conseguiu. Por que Israel não conseguiu? Bem, antes de nos dizer por quê, Paulo continua. Mas os eleitos alcançaram. E os outros, o que aconteceu com eles? Eles foram endurecidos. Vemos aqui um princípio. O que aprendemos na semana passada? Nós aprendemos que não é falta de conhecimento, porque essa revelação foi até os confins da terra. Essa revelação do Evangelho foi feita, Israel, por meio dos profetas, até mesmo por Moisés, por meio do livro dos santos. Israel deveria saber que a graça de Deus sobre como encontrar as bênçãos de Deus não é pelas obras, mas pela fé. É isso que a Torá ensinou. Então tudo isso já passou. E agora? Israel não conseguiu. O que eles fizeram? Eles rejeitaram o plano de Deus. Eles disseram não. E quando dizemos não à verdade de Deus, ele está ensinando um princípio espiritual. É verdade sempre. Deus nos dá a sua verdade. Alguém diz não. O que acontece? Essa pessoa se torna espiritualmente endurecida, chata, insensível. E quanto mais alguém rejeita a revelação de Deus, mais endurecido ele se torna, mais teimoso ele se torna com relação às coisas de Deus. Então, nós entendemos que Israel não conseguiu, mas os eleitos, eles conseguiram. E os demais foram endurecidos. E isso é algo que a Escritura testemunha. Olhe agora no versículo 8. Como está escrito, ele deu a eles. Quem deu? Deus. Deus deu a eles um espírito entorpecido, olhos que não viram e ouvidos que não ouviram, até o dia de hoje. Então, o que a Escritura está dizendo é isso.
Quando você encontra a verdade de Deus e internamente você sabe que é de Deus, você tem certeza. Deus sabe disso. Ele tem perfeito discernimento. Então, quando ele vê alguém que diz, sim, eu sei que essa é a verdade de Deus, mas eu a rejeito, o que acontece é que, nesse momento, você vai recebê-la. É uma lei espiritual. Você vai se perceber se tornando chato, insensível, um espírito entorpecido, e você vai se tornar cada vez mais insensível, movendo-se, então, em direção ao que a Bíblia chama de réprobo, onde você se torna tão chato e insensível à ação de Deus, à sua revelação, que você se torna alguém que é eternamente rejeitado por Deus. Isso é o que significa o conceito de réprobo. Repetindo, olhos que não viram, ouvidos que não ouviram até o dia de hoje. Versículo 9. A Escritura apenas confirma isso. E Davi diz que suas mesas... Que mesas? Mesas de idolatria. Que suas mesas se transformam em laço e armadilha. E também em ofensa e em pedra de tropeço. Então ele diz que a idolatria deles vai ser um laço e uma armadilha para eles. Observe como este versículo termina. É muito importante. E em ofensa. É ofensivo a Deus. Essa palavra pode ter dois significados, uma ofensa ou uma pedra de tropeço. Eles vão se ofender com a verdade e vão tropeçar nela. E tudo isso. Veja a última parte do versículo 9, onde está escrito, o que a maioria das pessoas ignora. E isso é sério. Agora vem uma palavra, vamos entender, antapodoma. E o que é antapodoma? É uma recompensa, retribuição. E o que ela significa? Esta palavra confirma a lei espiritual que diz, você diz não à verdade de Deus. E o que vai acontecer? Surge um resultado, há uma recompensa. Deus se move, há uma resposta de Deus. E qual é essa resposta? Você vai ficar endurecido. É isso que ele diz. Portanto, seus olhos escureceram de forma que eles não conseguiram ver. E as suas costas o quê? As suas costas para sempre ficaram encurvadas. Ou seja, eles foram humilhados. É isso que a Escritura diz sobre aqueles que rejeitam a verdade de Deus. Bem, estou sem tempo. Então, até a próxima semana, quando nos encontraremos para aprender mais sobre este capítulo do livro de Romanos. Concerning this chapter of the book of Romans. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.